Ok. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? E eu agradeço já, de início, a irmã Matilde e ao professor João pelo aceite, né? Estar aqui com a gente hoje. E que esse momento seja frutuoso para todo mundo, né? Que a gente se fortaleça e consiga vencer os desafios do dia a dia aí, que a realidade anda meio dura para a gente, né? Então, eu vou apresentar a irmã Matilde. Ela é irmã do Frei André. Ela é franciscana missionária de Maria Auxiliadora. Ela é pedagoga, já atuou em várias pastorais e missão no Nordeste. Hoje reside em Passo Fundo, na Fraternidade Betânia. Boa noite, irmã. A palavra é sua. Então, vou iniciar com o Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez revisita a lei antiga, dando-lhe novo sentido e dinâmica própria. O Senhor ensina a interromper a espiral do mal, apresentada pela máxima do olho por olho, dente por dente. Sob a ótica do reino, essa perspectiva deve ser superada. Jesus pede aos seus discípulos que levem amor ao invés de ódio e cultivem a paciência, respeito no lugar da violência e da intolerância. A fraternidade, o amor e o respeito devem guiar as ações dos discípulos de Cristo. Todos nós, irmãos e irmãs, temos necessidade de esperança, diz o Papa Francisco. Precisamos levantar os olhos para horizontes de paz, fraternidade, justiça, solidariedade. O único caminho da vida, não há outro. É certo que o mesmo muitas vezes não se apresenta fácil, antes aparece tortuoso e em subida. Mas sabemos que não estamos sozinhos. Sentimos a segurança de quem, com a ajuda do Espírito Santo, com os seus dons, juntos podemos percorrê-lo e torná-lo sempre mais acessível também para os outros. São palavras do Papa Francisco no domingo de Pentecostes. E Santa Maria Bernarda, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, por seu exemplo, testemunho de vida, suas cartas e escritos, deixou uma preciosa herança espiritual e do cuidado com as coisas e a natureza. Temos o relato, por exemplo, que pelos anos de 1950, uma de suas seguidoras,
irmã Amanda, ela era professora no Colégio Sagrado Coração de Jesus de Canoinha, Santa Catarina. Ela alertava as alunas dos perigos do desmatamento. Naquela época, ela levou um grupo de formandas do magistério para visitar uma serraria, uma multinacional, para ver em loco a agressão à natureza. E Santa Bernarda foi uma mulher de fé, uma mulher forte, prudente, que sabia unir contemplação e apostolado, que soube levar Deus aos pobres e os pobres a Deus. Na carta Espírito da Verdade, do número 7, ela recomenda: permitamos que o Espírito de amor impregne e oriente nossos pensamentos, palavras, obras e sofrimentos. A ação do Espírito Santo exige nossa cooperação, reclama dinamismo decidido a fim de dominar nossas tendências naturais. E numa outra carta, ela conclama que sejamos operárias do reino. E Francisco de Assis e propõe um projeto de homem como um ser em relação com Deus, com os irmãos, com os seres irracionais e a própria vida. Tudo fala de afeto, amizade e gratidão por todos os dons, desde o encontro consigo mesmo até o encontro com o Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Por isso, rezemos louvando o Altíssimo por todas as criaturas. Onipotente e Bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado seja nas criaturas, primeiro sol lá nas alturas. Clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de Ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste e é obra Tua. Pelas estrelas claras e belas, Tu és a fonte do brilho delas. Louvado seja pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão. Nos dá sustento, Deus da criação. Louvado seja, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa. Se corre, um canto a Ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor. Clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte. Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorriu o chão. Louvado sejas pela irmã morte, que vem a tudo, ao fraco e ao forte, e em Ti amar, a morte eterna não matará. Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer com humildade ao Senhor, bendizer. E finalizando com a bênção a todos pela intercessão de Santa Maria Bernarda, que será cantada. A bênção vamos pedir a Deus e a Maria também, e a Santa Maria Bernarda, para todos e sempre. Amém. E a Santa Maria Bernarda, para todos e sempre. Amém. Devolvo a palavra. Obrigada, irmã. De nada. E
Se alguém quer fazer alguma colocação? Então, vamos dar prosseguimento. Eu vou apresentar o professor João Campinho. Ele é professor de Sociologia do Instituto Federal de São Paulo, campus de Jacareí. Ele é doutor em Ciência Política pela Unicamp e militante ecossocialista. Então, agora eu deixo a palavra com você, João. Muito obrigada, mais uma vez. Lúcia, desculpe interromper, mas teve uma irmã que levantou a mão, não sei se foi... Eu não vejo aqui, a minha tela é pequena. A Tine. É a Tine. Pois não, Tine, desculpa, eu não vi. Abre o microfone. Não, meu único comentário foi que esse texto de São Francisco, né, louvando a criação, tem uma dança circular muito bonita, que vale a pena ser aprendida e divulgada. Muito bonita. Só isso. Obrigada, desculpa aí. Não. Mais alguém? Ajuda a olhar aí, que eu não enxergo tudo aqui. Pode deixar, estou de olho. Então é com você, João. Gente, boa noite aí a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, né, a Lúcia Helena, que a gente se conheceu num curso e logo depois ela já me falou da possibilidade da gente fazer um diálogo com vocês, né, das pastorais ecológicas e de outras pastorais, né, e eu fiquei super animado, né, no sentido de, isso, né, eu acho que de alguma forma, ouvindo até essa introdução, assim, eu fico curioso, né, estava vendo o pessoal chegar para saber dos trabalhos de vocês, de entender, de conhecê-los e tal. Acho que vai ser uma oportunidade de eu falar um pouco algumas questões, como eu vejo essa questão da relação da sociedade com a natureza, em especial a sociedade capitalista, né? Se quiser compartilhar. Acho que... E aí, de alguma forma, dialogar sobre isso e a gente ver... pensar um pouco sobre essa questão. Eu fico muito feliz, por um lado, também de ser um grupo, né, que de alguma forma é inspirado aí, né, na carta encíclica, o Laudato Si, né, que eu conheço, apesar de não ser, assim, frequentar a igreja, não me considerar católico, mas é um documento importante na questão ecológica no mundo, né, de alguma forma um posicionamento muito claro com relação aos desafios que nós vamos ter aí nos próximos anos, e já estamos vivendo, né, com relação à forma como a nossa sociedade decidiu estabelecer uma relação com a natureza. Eu vou falar um pouco, Lúcia, eu estou aqui, vou controlar mais ou menos o tempo, você tinha falado 20 minutos para a gente abrir aí um diálogo, mas também se vocês podem me avisar também qualquer coisa, se eu me perder um pouco. Mas, assim, a ideia fundamental é a gente dialogar sobre uma forma como a sociedade capitalista estabeleceu uma maneira de se relacionar com a natureza, né? Para isso, a gente vai fazer um percurso, assim, né? Então, são 3 etapas. A primeira é a gente fazer uma discussão sobre o trabalho. Por que o trabalho, né? Porque o trabalho é a principal categoria, a principal forma como a sociedade se relaciona com a natureza, né? Através do trabalho, a gente vai ter que falar um pouco sobre o que a gente entende por trabalho, como a sociedade capitalista definiu o que vai ser o trabalho e as consequências disso. Depois falar sobre as consequências dessa forma de se relacionar, de trabalhar na sociedade capitalista, que criam uma espécie, a palavra é meio complicada às vezes, mas não é tanto, que é um metabolismo, né, que é uma forma de funcionamento, como se fosse um organismo mesmo,
da nossa sociedade, da sua relação com o meio ambiente, né? E aí nós vamos falar sobre isso. E por último, vamos conversar rapidamente sobre algumas linhas gerais de saídas para esses problemas que têm sido apresentadas, né? E aí falar um pouco do que a gente pode chamar de ecologia política, que é, de alguma maneira, como a sociedade politicamente define, decide, né, e os grupos resolver ou, de alguma forma, enfrentar essa situação. Então, seria um pouco esse percurso. Nós vamos começar sobre o trabalho, né? E aí, talvez para alguns seja uma coisa simples, para outros não, então a gente vai do mais simples para o mais complexo, né? Muitas vezes, né, eu trabalho na universidade, também em ensino básico, né, que é o Instituto Federal, tem o ensino médio, né, aqui em Jacareí, e a gente trabalha muito essa questão de discutir o que é o trabalho, né? A gente muitas vezes entende que trabalho é somente aquilo que é remunerado, e não é disso que nós estamos falando, né? Por exemplo, ninguém pode negar que um trabalho de uma dona de casa, de uma mãe, de um pai que limpa a casa, faz a comida, cuida dos filhos, não é trabalho só porque não é remunerado, é trabalho, né? E aí a gente tem que construir uma ideia geral sobre trabalho para a gente poder falar sobre a relação que nós temos com o meio que a gente vive, né? E o trabalho, de alguma forma, é uma atividade, em primeiro lugar, coletiva, por mais que possa ser uma atividade que você faça individualmente, ela nunca é algo individual, porque ela é construída socialmente, né? É igual falar, né? A gente fala, ou pensar através da linguagem, né? Ou ler, você está lendo sozinho, tudo bem, você está sozinho, mas é uma atividade coletiva, porque a gente aprendeu coletivamente. Qualquer tipo de trabalho é assim, não é individual. Ele é uma atividade coletiva, por mais que às vezes seja feita isoladamente. Você tem uma pessoa que está na roça, trabalhando e tal, a pessoa pode pensar, bom, esse trabalho é um trabalho individual, mas ele aprendeu, ele tem ferramentas que foram criadas, ele se relaciona com... Ele vai ter que vender aqueles produtos, ou mesmo que ele não venda para consumo da família. É um trabalho. O trabalho é uma atividade coletiva por essência e socialmente construída, né? E é uma atividade de transformação da realidade, seja de transformação da natureza mesmo, para produzir, como na agricultura, seja a transformação da percepção sobre algo, como é o estudo, as pesquisas, né? Então, o trabalho é uma atividade coletiva, socialmente construída, que transforma, de alguma maneira, a realidade que está estabelecida, né? Não existe vida em sociedade sem trabalho, né? Não tem como a sociedade humana viver sem trabalho. Mas o que acontece, né? O trabalho também humano, ele envolve um planejamento, né? O Marx, que é um autor importante sobre essa discussão, ele faz uma parábola, que é a parábola da diferença entre o melhor dos arquitetos. Ele fala arquitetos, mas poderia ser um pedreiro, né? Então, o pior dos pedreiros e a melhor das abelhas, né? Aí ele vai dizer qual é a diferença, né? Ou a gente poderia falar mais para nós, assim, o João de Barro, né? Então, o pior dos pedreiros e o melhor do João de Barros, né? Aí vai dizer, olha, a diferença principal é que qualquer pedreiro, qualquer arquiteto, qualquer pessoa que vai fazer uma casa, ela precisa planejar como ela vai fazer. Os animais, isso ele está falando do século XIX, né? Tem mudanças e tal, mas a ideia geral é importante. Os outros animais, eles não planejam conscientemente a atividade que eles vão produzir. Então ele vai dizer, então o trabalho é uma atividade humana, nós estamos falando sobre trabalho humano, que é coletivo, que é socialmente construída, e que ela, de alguma forma, envolve planejamento e consciência, né? Nós não vamos fazer trabalho assim sem pensar, como se a gente fosse uma máquina. Mas o que acontece? O capitalismo, principalmente, né, produz uma forma de trabalho que não é exatamente uma atividade planejada e consciente, né? E aí
o Marx vai usar o termo de alienação para falar para isso. Ele vai dizer, olha, existe uma separação, por isso alienação, entre o trabalhador e o produto do trabalho. O trabalhador no capitalismo não pode planejar o trabalho dele. Por que ele não pode? Porque isso está definido pela empresa. Claro que em um certo nível tem um planejamento? Tem, é um trabalho humano, não é totalmente dominado, mas um pouco o capitalismo estabelece. O trabalhador, você não pode chegar numa produção amanhã e falar assim, não, eu não queria que fosse produzido assim, eu queria que fosse assado. O trabalhador não pode definir nem o que ele produz, né? Então, o trabalhador aqui em Jacareí é uma cidade que tem as duas principais empresas de cerveja, tem aqui. Então, você imagina o trabalhador da Ambev, da Heineken, vai lá e fala assim, olha, eu acho que a gente não deveria produzir cerveja, a gente deveria produzir recursos para mandar para o Rio Grande do Sul por causa da situação no Rio Grande do Sul. É inviável, né? Ou, na época da pandemia, máscaras, oxigênio, nós queremos fazer. Aqui na região tem a Avibraz, ela produz armas, né? Então, a gente vai dizer, não vamos produzir armas, vamos produzir outras coisas. Não pode. O trabalhador, ele não tem o domínio do que se produz, no sentido de definir conscientemente o que se produz. Ele não é dono do produto do trabalho dele, né? A não ser que ele seja um produtor rural que produz para si mesmo, o produto do trabalho dele é para o mercado, não é para ele mesmo, né? Ele está submetido a uma lógica, né? Ele não tem o controle do tempo, do ritmo e nem da forma do trabalho. Ele é um trabalhador que está alheio àquilo que ele produz e ao processo daquilo que ele produz, que é o que o Marx chama de alienação. O que isso tem a ver com a natureza? O problema é que é o seguinte, essa alienação ela é tão grande que essa separação, né, então a alienação no sentido de estranhamento, de algo que é estranho. O produto do trabalho é estranho ao trabalhador. Às vezes é mais fácil de entender assim. A natureza, ela é, na verdade, também produto do trabalho humano. Não existe a natureza em abstrato que não seja a natureza que é produzida pela nossa forma de existência, né? A gente pode pensar nos povos originários, povos indígenas, que produziram as florestas que existem, né? Semeando palmeiras, cuidando, as araucárias, por exemplo, as florestas de araucárias foram produzidas pelos povos indígenas. Os portugueses chegaram aqui, eles acharam que isso não tinha organização nenhuma, era uma selvageria, mas não é verdade, existia, foi produzida. A natureza das cidades, ela é produzida por nós também, claramente, né? A natureza da roça é produzida por nós, a natureza ela é uma produção humana, é uma interação da sociedade com o mundo natural, mas é uma interação com os outros seres que vivem aqui. O que acontece? A sociedade capitalista, ao separar a gente do produto do trabalho, ela nos separa da natureza, que é produzida pelo trabalho também. E dessa forma, ela produz uma coisa muito estranha, e nas crianças a gente percebe bem isso, que é a coisa da gente não saber de onde as coisas vêm do mundo natural, né? A gente não sabe, as crianças não sabem que a pipoca vem do milho, e parece uma coisa boba, mas é uma coisa que tem a ver com uma relação social, que é uma relação em que o nosso trabalho na sociedade, ele não está relacionado diretamente a gente produzir um mundo que satisfaça as nossas necessidades. Nós temos que produzir mercadorias para enriquecimentos dos capitalistas. Essa é a lógica da sociedade capitalista. Então, ao se relacionar com a natureza, a gente não se relaciona para produzir um mundo diferente. A gente se relaciona, a gente mal se relaciona, a gente trabalha para existir, para subsistir. A gente não trabalha porque a gente entende que é importante para a sociedade, porque a gente acredita naquilo que a gente está trabalhando, no geral, né? A gente eu busco me realizar no trabalho. Mas, de forma geral, na sociedade, é difícil, porque você precisa sobreviver em primeiro lugar. Então, isso produz uma relação com a natureza também, que é uma separação entre homem e natureza, a ponto de que a gente não se vê como natureza, né? O ser humano não é natureza, ele é uma outra coisa. Não, nós somos natureza, só que é toda uma forma de existir no mundo capitalista que faz com que a gente esteja separado
inclusive da natureza. Nós estamos separados daqui do nosso trabalho, do processo de trabalho, da consciência sobre o processo de trabalho, né? O nosso processo de trabalho é mecanizado, né? As ações humanas, elas viram ações automatizadas, perdendo a consciência daquilo e perdendo também a relação que a gente tem com a natureza, entender a própria natureza como um ser estranho a nós. Bom, esse processo gera uma outra situação, né? A sociedade organizar o trabalho para produzir mercadorias é algo que produz uma forma de relação com a natureza, uma forma destrutiva. Tem um professor da Unicamp, que é o Luiz Marques, que ele escreveu um livro que se chama Capitalismo e Destruição Ambiental, que ele diz o seguinte, que no capitalismo, o capitalismo para ser, no capitalismo, ser é crescer. Não existe a possibilidade na sociedade capitalista de que ela não funcione nessa lógica de mais mercadoria, que sejam vendidas, que sejam consumidas, que sejam... E com isso, aí a gente poderia falar do Ailton Krenak, né, que ele disse que, olha, o capitalismo vai comer a própria terra, nessa lógica de metabolismo, de funcionamento, sempre de crescimento, sempre de maior produção, como uma espécie, o Marx fala esse exemplo que é muito figurativo, como uma espécie de vampiro que vai comer a sua vítima, de alguma forma, sugar todo o sangue da sua vítima, a ponto de que depois não vai ter mais vida. Ele mata aquilo que o alimenta, né? E o capitalismo, ele tem essa lógica. Qual é o momento que produz, que de alguma forma seria um marco para esse início dessa situação que eu estou relatando na sociedade capitalista? A transformação da terra em mercadoria. A terra, ela era uma propriedade, né, nas sociedades feudais, uma propriedade que inclusive os camponeses estavam, de alguma forma, pertenciam à terra. O capitalismo, ele transforma a terra em um produto que pode ser vendido no mercado, né? E essa é a maior separação, é como se fosse uma espécie de sequestro do nosso meio de vida, o sequestro da natureza. A natureza deixa de ser uma relação entre nós e a natureza, e ela passa a ser um objeto que vai ser vendido na feira, né? Então você tem na especulação imobiliária, que vai lotear os lugares, nos latifundiários, que tem terras enormes e que produzem o que eles quiserem, ou não produzem, ou degradam a terra. Então, no momento que o capitalismo expulsou os camponeses da terra e estabeleceu que a terra ia deixar de ser somente uma propriedade, ia virar uma mercadoria, eles dão um salto na situação de que nós a terra foi sequestrada da sociedade. A sociedade, os seres humanos passaram a não ter o controle e a relação direta com a terra, e a terra passou a ser especulada e vendida em feiras, o Marx fala em regateio, né, que é essa coisa, a terra passou a ser regateada, né, quem dá mais para pegar esse pedaço de terra, e assim por diante, né. Bom, para tentar ir mais para o final, que eu acho que eu já estou alcançando aí os meus 20 minutos, eu acho que, assim, essa situação produz uma forma de funcionamento da sociedade capitalista, que ela é autodestrutiva, né? Eu gosto de falar disso porque é uma forma de ilustrar. O Caetano Veloso tem aquela música Sampa, né? E naquela música ele fala, né, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. O capitalismo, ele é claramente dessa forma, ele é autodestrutivo, né? Ele constrói e destrói, constrói e destrói. A gente, às vezes, fica um tempo sem ir numa cidade, você fica 10 anos sem ir numa cidade, na hora que você chega na cidade, 15 anos, você já não reconhece, parece que aqueles espaços que tinham ali algum vínculo afetivo, que você de alguma forma reconhecesse, uma árvore, um prédio antigo, uma praça, ela já não existe, ele não está mais lá, ele já mudou, e aí depois vai mudar de novo, com uma espécie de força autodestrutiva que é característico da sociedade capitalista.
né? É uma espécie de destruição criadora. Você cria, destrói, cria, e assim você vai gerando, né? Bom, dentro disso, a gente pode pensar em alternativas a essa questão, né? Em como a ecologia ou a ecologia política pode apresentar, né? A gente tem 3 linhas gerais que, né, num livro muito interessante que chama O Ecologismo dos Pobres, né? Seriam 3 vertentes da ecologia política que aparecem hoje. Uma delas é o que a gente chamaria de culto ao silvestre. O culto ao silvestre são diversas iniciativas, não estamos dizendo que elas são negativas em si, mas que elas precisam ser pensadas, que são iniciativas de fazer espaços reclusos, que sejam espaços intocáveis para se desfrutar a natureza. Então você faz uma reserva ambiental que ninguém pode acessá-la. Ou você faz um condomínio de luxo com uma área verde, e aí as pessoas, quem vai acessar são aquelas pessoas, né? Por trás dessa concepção tem uma ideia que foi defendida por um artigo na década de 60, que é a ideia de que tudo que é comum, chama a tragédia dos comuns, né? Então tudo que é comum vai ser destruído, né? Então, se tem uma área, com base nessa coisa do culto ao silvestre, é um exemplo assim, por exemplo, se tem uma comunidade caiçara aqui no litoral de São Paulo, meus filhos estão aqui, vocês vão ouvir alguns barulhos, né? Mas você tem uma comunidade caiçara, e aí o Ministério Público quer tirar aquelas pessoas de lá, daquela comunidade, porque diz que afeta a questão ambiental, né? Sendo que não entende que, na verdade, aquelas pessoas protegem aquele espaço de ameaças ambientais. Mas é um exemplo, não pode ter pessoa naquela área, aquela área tem que ficar reclusa, ninguém vai entrar, porque se tiver pessoas, onde tem pessoas e é algo comum, vai ser destruído, né? A outra ideia, o autor chama de evangelho da ecoeficiência. Eu acho que a palavra evangelho é ruim nesse caso, talvez seria o dogma da ecoeficiência, que são as pessoas que entendem ou defendem a ideia de que qualquer avanço tecnológico ajuda a resolver o problema ambiental. No fundo, é a ideia de que o problema ambiental é um problema da tecnologia, não um problema da sociedade. Então, se você tiver uma forma de um avanço tecnológico, daí vai ter o carro elétrico, vai resolver o problema ambiental. O que não é muito, me parece, a saída para o problema que a gente está colocado. A última corrente é ampla, seria da ecologia dos pobres. Nesse sentido, a gente poderia juntar algumas ideias, né? Ou seria a ecologia dos pobres, o ecologismo popular, o movimento de justiça ambiental, que seria a ideia de que as questões ambientais, elas são socioambientais, e que o combate à pobreza tem que ser um dos elementos fundamentais para a questão ambiental, né? E esses grupos vão dizer assim, olha, por exemplo, não dá para discutir a questão ambiental sem falar de reforma agrária, sem falar, né, você vai pensar, as cidades brasileiras, elas teve uma maior migração urbana quase do mundo, né, assim, uma coisa que não aconteceu, assim, são raros os países do mundo que você teve essa situação, que nossas famílias, todos nós vivemos de alguma forma, né, da saída do campo para as cidades, né. Então a reforma agrária é fundamental para as cidades ficarem menos concentradas, né, e tudo mais. Então, sem discutir reforma agrária, sem discutir a questão de que os efeitos das mudanças climáticas, eles recaem principalmente sobre os mais pobres, em especial os negros que vivem nas periferias, que seria o que se conhece como racismo ambiental, né? Então, as questões ambientais recaem diretamente sobre esses grupos, né? De alguma forma, né? Uma discussão também da questão imperialista, de alguma maneira, né? Então, pensar a questão ecológica sem pensar que existem países que lucram e que, né, e são muito mais danosos ao meio ambiente do que os outros, e esse desequilíbrio que há também seria algo
fundamental, de alguma forma, de se pautar. Eu acho que é um pouco isso, né? De alguma maneira, o que seria o ecologismo dos pobres, o ecologismo popular, ele se enfrenta também com uma ideia que não está elencada entre essas, mas é uma espécie de capitalismo verde, que aparece muito, né? E aí eu termino com isso, que é a ideia de, olha, você aqui em Jacareí tem um condomínio gigantesco que vai ser construído, aí lá vai ter ciclovia, lá vai ter tratamento de esgoto, lá vai ter área verde, vai ter um lago, mas ao mesmo tempo você tem bairros que não têm as condições básicas de existência, e você produz uma espécie de mercado ecológico, né? Então todos os condomínios de luxo usam algum título em inglês para se referir ao verde. Então, aqui é o Arboville, aí tem, sei lá, então uma série de condomínios que se utilizam como propaganda, né, a ideia de que ser mais ecológico, só que na prática não, em detrimento de uma série de coisas. Então é isso, gente, desculpa, assim, eu acabei estendendo, talvez, a gente pode tentar aprofundar, se for o caso, queria ouvir vocês, mas, de alguma maneira, é um pouco isso que eu queria falar. Obrigado demais aí por tudo. Vamos conversar um pouco. João, o tempo foi certinho, tá? Eu estava monitorando aqui, acho que passou 1 ou 2 minutinhos, tranquilo. Ah, que bom. O Francisco ergueu a mão, pode falar, Francisco. Boa noite. Isso. Boa noite, João. Parabéns aí por você trazer essa mensagem aí, que eu acho que é a primeira vez que aqui no grupo, 2 anos e meio aí para 3, que casou bem, que trouxe essa mensagem aí da relação humana do trabalho, né? Nosso junto em relacionado com o meio ambiente. Agradecer também à irmã Matilde, aí com a sua preleção que foi feita, irmã. Muito bem, obrigado. Mas, viu, João, sábado eu estive a tarde toda no SESC, que teve um encontro dos produtores dos produtos orgânicos. E lá estavam de Araçatuba, de Birigui, de Bilac, da região, várias cidades ali, e a dificuldade que é muito grande quando é necessário, quando precisa, porque existem leis já há muitos anos que para favorecer os orgânicos na merenda, tudo mais. E é difícil, não consegue entrar. O próprio departamento da prefeitura, essas coisas assim, e do Estado também, olham as pessoas como se fossem alienígenas, bem o que você colocou mesmo, sabe? Como se nós fôssemos. Eu estou falando nós, porque eu também sou produtor de orgânico na questão de mel também, né? Produzo mel. Eles olham para a gente como se a gente fosse alienígena, fosse fora do padrão. A dificuldade pior que tem é essa, no relacionamento, né? Por exemplo, agora, eles tentaram, porque essas secas que está tendo aí, essas ondas de calor que está tendo, eles foram plantando alface desde fevereiro, não vinga alface, planta, cresce um palmo e morre, cresce 3 dedos e morre, o brotamento até que brota, mas depois não vinga, está difícil, com todas as técnicas fazendo, aí as pessoas vêm e falam assim, uai, mas vocês não são orgânicos da terra? Que coisa é essa que vocês estão... Aí vem debochando e esculachando, e vem, pessoal, tudo, né, vem... Então, como é difícil esse relacionamento, e não só com o poder público, a prefeitura, no caso, as outras pessoas incrédulas também, uma parte da comunidade também, que olha para a gente como se fôssemos, assim, uma coisa extra, fora, né, do esquema, porque aquilo que você falou mesmo, né, nós estamos fazendo uma comunidade ali de produtores orgânicos, ou seja, nós estamos fazendo uma coisa comum
para ajudar a comunidade, mas mesmo assim, é isso que você falou, ao se tornar comum, as pessoas parece que perseguem. Eu queria que você pudesse fazer alguma observação no que eu disse aqui, se pudesse, mas não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação, né? Muito bem. Parabéns pela colocação que você trouxe a mensagem, tá? Obrigado. Eu não sei, eu comento já? Pode ser? Pode ser. Tá. Não, super interessante, assim, né? Se a gente for pensar o desdobramento dessa separação do trabalho humano com a natureza, né? Então, de alguma forma, do trabalhador com a natureza, eles são separações que vão se dando em cadeias e vão acontecendo uma e vai se desenvolvendo outra, né? Um desenvolvimento disso é a separação entre o trabalho manual e intelectual, né? Então você separa no sentido assim, é isso, a pessoa será igual eu, né? Então é um professor, ele está fazendo um trabalho intelectual, né? Isso é um trabalho, o engenheiro, o médico, o advogado, né? De alguma forma as pessoas, os políticos também se colocam nessa posição, que seriam as pessoas que fazem o trabalho intelectual. O capitalismo construiu uma separação, não só no capitalismo, mas o capitalismo intensificou entre trabalho manual e intelectual, né? Aí o trabalho daqueles que produzem os alimentos, no caso do Brasil ainda, que tem uma herança escravista, é isso, o trabalhador rural ele é tratado como uma espécie de indigente, sabe? A forma como se trata, né? Ele é tratado assim como se ele fosse só que é ele que faz o alimento, 70% dos alimentos das famílias vem de agricultura familiar no Brasil, né? Então, assim, só que eles são tratados como... É isso, eu tenho um projeto de agricultura, assim, é um pequeno projeto no campus do Instituto Federal, e às vezes os alunos me vêm com enxada, indo lá mexer na horta e tal, aí eles ficam brincando, falando assim, mas você virou jardineiro, como se fosse uma coisa, um demérito, né, se fosse uma coisa ruim, né, porque é um dos elementos da sociedade capitalista também, essa separação entre trabalho manual intelectual, e aí o trabalho do produtor rural em Jacareí, no Brasil, que virou uma coisa assim, marginalizada, né? Virou marginalizada mesmo, pelas políticas públicas, pela sociedade de forma geral, pouco reconhecida, com baixo investimento, e aí é isso, né? Os produtores rurais, você tem leis que respaldam, mas muitas vezes tem tantas dificuldades por parte dos municípios, por parte dos mercados, né, mas por parte dos municípios e dos órgãos públicos, que o produtor rural não consegue acessar, né? Ele não é por falta de vontade, é porque são tantas exigências, né, que dificultam mesmo. Né? Então eu pensei essas coisas a partir do que você falou aí. Acho que está fechado. Falta uma conscientização desde a escola lá do primário, né? Das pessoas aí, um novo paradigma aí, uma nova educação voltada a isso, né? Mas tá bom. Eu acho, viu, Francisco, essa questão, por exemplo, da separação do trabalho intelectual e manual, a escola reforça, porque vai ser o espaço de você construir um lugar intelectual na sociedade, né? E nem os trabalhos são desenvolvidos, né? O próprio trabalho com a natureza não é realizado pelas escolas, né? Complicado. Mas isso aí, acho que a Valéria queria falar aí. Tudo bem. Obrigado. Obrigado, Francisco. Então, partindo desse comentário, né? Na sociedade extremamente capitalista, de extrema direita que a gente vive, essa marginalização aí, ela não é só do setor, assim, das pessoas que estudaram ou setor rural, é das próprias qualificações profissionais, a própria atividade laboral que se exerce. Então, se você tem uma atividade laboral, algumas formações X, que eu não vou comentar agora, então você é o ser supremo, você é o ícone da sociedade, você é o ponto de partida do que seria o próprio desenvolvimento intelectual. A partir do momento que você faz profissões X, você já é menos intelectualizado, você já não faz parte da nata da sociedade. Você imagina se a gente já vive nesse contexto
dos letrados, você imagina de comparar aquele que não teve uma atividade letrada, mas ela produz, ela tem uma profissão tão qualificada quanto, a discrepância que é do conceito da sociedade. Não sei se eu fui clara. Não, totalmente. No caso do Brasil, assim, se constrói uma espécie de... É muito triste, né? Mas é uma espécie de sistema de castas mesmo, né? Eu acho que isso que você traz é um elemento real mesmo, né? E aí, o Brasil tem uma forma de organização da sociedade que lembra essa coisa de castas, né? Você condena... Determinados grupos sociais vão ter papel de mando e vão ter poder, e outros grupos sociais vão ser desqualificados, e isso tanto para aqueles que estão completamente fora assim, fora da escolarização e de tudo mais, mas também aqueles que estão incluídos sofrem das consequências disso, né? Um grupo que se entende como superior de alguma forma, né? Se a gente vai pensar, eu acho que assim, a ideia de que a forma como uma sociedade entende o trabalho, ela pode ser desenvolvida para muitas coisas, né? A desigualdade de renda, a questão ambiental, a questão da escolaridade, da educação, né? E um pouco a ideia é esse ponto de partida, né? A gente partir da ideia de pensar as relações que nós temos com o trabalho e com a natureza, e a partir deles pensar nas consequências, né? É um pouco isso. Lucilena levantou a mão primeiro. Boa noite, sou eu, Valéria. Estamos juntos. Olha, eu e a Lúcia. Tá? Primeiro, boa noite a todos, né? Quero dizer que a irmã Matilde também fez uma boa introdução para essa nossa reunião, né? Começando com o Evangelho e trazendo aí que nós temos que dar uma outra resposta, né, ao que a sociedade coloca para a gente, né? Quando ele fala de virar outra face, né, é questão também da gente tentar propor outras soluções, né? O olho por olho, dente por dente, não é mais a nossa regra de vida em sociedade, né? Agora é o amor. E quando o professor João ele começa a falar, né, dessa relação, principalmente do trabalho, eu comecei a enxergar Laudato Si. Você falou que já leu a encíclica, né? E quando a gente olha lá no capítulo 28 da Laudato Si, ela fala dessa questão do trabalho, né? Que o trabalho para a gente, principalmente com as novas tecnologias, não deve substituir o trabalho humano, né? Que ele deve ser, como você mesmo colocou, ele deve ser além do valor pessoal, mas também que traga um valor para a sociedade. Tá? E até você falou depois também que a questão das crises, né? Não é uma crise social que existe no mundo, e uma crise ambiental. Há uma única e complexa crise que é socioambiental. Tudo isso está escrito na Laudato Si, vocês podem estar pesquisando aí, né, nessa nossa encíclica, né? Mas eu queria ver com o professor João o seguinte, eu não sei se você já viu falar da economia de Francisco, né? Aqui no Brasil, nós chamamos de economia de Francisco e Clara, tá? Por conta dessa relação que a economia tem a ver com as pessoas, né? O que traz de novo, né, o que o Papa Francisco, inclusive, chamou os economistas para repensar essa economia, é que tem que ser uma economia voltada para a sociedade e não para o capital. Então, eu só deixo aí essa reflexão, se você já ouviu, já conhece, tá? Essa proposta do Papa Francisco, que é economia de Clara e Francisco, né? Era isso. Um abraço a todos. Boa lembrança, Dilson, perfeito. Frei André, agora é sua vez. Depois a Marilúcia. Realmente,
foi bem lembrado, né? Dilson lembrou aí da ligação, né, do Evangelho que a irmã Matilde trouxe com o tema de hoje, né? Essa nova postura, né, que Jesus propõe. E então, realmente, acho que hoje estamos necessitando dessa nova postura também diante da natureza, né? E falando sobre o trabalho, nós vemos o impacto que a forma de organização do trabalho na sociedade hoje tem, né, sobre a natureza, né, e sobre o equilíbrio, né, da nossa casa comum, né? Se a gente pensa assim numa grande cidade, né, que loucura que é você deslocar uma grande massa, né, de um lado para o outro da cidade, né? Você pensa em São Paulo, o pessoal fica ali horas e horas no ônibus, poluindo, se desgastando, e etc., quando tudo podia ser organizado de uma forma muito mais prazerosa, que, né, trouxesse realmente bem-estar para as pessoas que trabalham, para a sociedade, né? Então, precisam repensar de tudo isso realmente. E se nós pensamos na questão do trabalho hoje e no tempo da escravidão, nós vemos quanto ainda temos de escravidão no trabalho de hoje, né? Você vê assim que na época dos escravos era um prejuízo para um patrão deixar um escravo doente, né, ou enfraquecido, ou mal alimentado, né, porque ele precisava desse escravo bem para produzir. Hoje, qual patrão que se importa muito, e também com a família do escravo, porque ali viríamos a força de trabalho do futuro, né? Então ele tinha que cuidar bem das crianças, tinha que cuidar bem da saúde das pessoas, da alimentação e tudo, para poder produzir. Hoje, muitas vezes, o empregador não está nem preocupado se a família está bem, se a família do funcionário está bem, se ele está ganhando o suficiente para ter uma vida decente, digna, para repor suas energias e manter sua saúde ou não, né? Então, a gente vê, assim, aspectos que, às vezes, pode ser até mais cruel do que era no tempo da escravidão. Então, a gente precisa repensar, né, essa forma de trabalhar e também a forma como nós interagimos com a natureza. Então, a forma de interação entre nós e em relação a quem trabalha e também com a natureza. Ok, Frei. Marilúcia, sua vez. Oi, Taito, obrigada. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar também, né, essa colocação hoje, né, que o professor aí trouxe da questão do trabalho. Achei interessante mesmo resgatar a importância do trabalho, mas também relembrar que na Laudato Si, o Papa Francisco vem falando sobre a conversão ecológica. Então, essa conversão ecológica relacionada com o trabalho, né, a gente percebe muito claramente, né? O capitalismo fez o quê? Colocou o trabalhador, o ser humano, no centro, né, superior à natureza, não como parte integrante da natureza. O capitalismo desperta em nós a vontade de consumir, ele desperta em nós esse consumismo absurdo que a gente precisa ter, né? Então, realmente foi distanciado e distorcido essa relação da natureza. A natureza tem sido colocada como a serviço, à disposição, ao bel prazer do ser humano, né? Então, é aí que o Papa Francisco nos chama a atenção para essa conversão. E faz muito sentido, a colocação da relação do homem com a natureza, o trabalho do homem da natureza. Por que nós trabalhamos, né? Para que nós trabalhamos? Por que nós produzimos? O que nós produzimos? Então, isso nos faz pensar o que nós estamos consumindo, né? Então, hoje em dia, vamos preocupar com a reciclagem? Vamos preocupar com a reciclagem, mas não adianta só preocupar com a reciclagem e continuar consumindo absurdamente os plásticos, né?
as coisas que não dá tempo para a natureza reproduzir, dela recompor nisso aí, né? Então, é isso aí que eu quero colocar. Essa realmente, a encíclica do Papa é realmente um manual mesmo, por todo lado que você vai, você cai ali mesmo, é um manual de como nós tratarmos, de como nós nos relacionarmos com a natureza, né? Voltar a relacionar com a natureza. É isso aí. É isso aí, Maria Lúcia. Hoje é a cultura do ter, não é a cultura do ser. Infelizmente, né? O capitalismo trouxe muito isso, né? Mas obrigada pelas suas colocações. Elaine, sua vez. Boa noite a todos, né? Eu gostei muito também da apresentação do João Campino, da introdução da irmã, né? O que eu queria falar é que é o seguinte, eu achei interessante a colocação a analogia que você fez do sistema capitalista com o trabalho, porque a gente sabe que o sistema capitalista é escravagista no seu todo, né? Então ele produz essa relação de escravagismo com o trabalho, né, e com todo o resto. Porque, assim, ele sendo escravagista, ele é um sistema de exploração. Se ele é um sistema de exploração, é claro que ele vai explorar o homem pelo homem, o homem com a terra e os recursos naturais, tudo ele vai querer explorar e transformar em produto. Então, o homem que é explorado, ele se torna uma coisa coisificada. Ele é um produto também, ele é um objeto também, ele é uma mercadoria. O homem também se torna uma coisificação. Ele se torna um produto, uma mercadoria, assim como a terra, os produtos naturais. Por quê? Porque o sistema capitalista é um sistema de exploração no seu todo. Não é só aqui ou ali, é em geral. E o que ele provoca com essa exploração? Ele provoca o apartheid em todas as situações também. Então, assim, das classes sociais, do rico pelo pobre, é um apartheid. Por que tem lá o condomínio que fala aqui vai ter o Green Village, por exemplo? Né? Aqui tem verde, mas só para aquela área, para a comunidade que pode pagar por aquilo e tal. Então, é um apartheid geral, de classes sociais, de moradia, de tudo, porque ele precisa manter a elite no poder, e para isso ele tem que escravizar o restante para que trabalhem para aquela elite, né? Então, assim, tudo é coisificado no sistema capitalista. O sistema capitalista, a gente sabe que está falido, né? Ele está destruindo o planeta. Quando não houver mais recursos, e aí? O que será de nós? O que será de todo o resto? Então, é preciso, nós já estamos numa crise que representa muito bem a crise do sistema capitalista. Não é simplesmente uma crise ambiental, uma crise ecológica. Toda essa crise que nós estamos vivendo, ela diz muito do sistema capitalista que nós vivemos, porque um é o espelho do outro. Então, se nós vivemos uma crise ambiental, é porque o sistema capitalista está em crise. Então, eu acho que isso é muito natural. Nós temos que modificar todo o sistema de economia, todo o sistema de produção, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de ver a natureza. Então, nós temos que modificar tudo, porque está tudo errado. Tudo nós vemos e vivemos pela ótica do sistema capitalista. E ele já faliu. Nós só temos que entender isso, que é um sistema falido por todas as coisas que nós estamos vivendo e presenciando, né? Toda essa situação. Então, eu acho isso, que nós temos que mudar tudo. A economia, aí como a própria carta encíclica fala, nós temos que mudar essa economia, né? Então, a economia da troca, a economia da valorização do outro, pelo seu trabalho, né? A economia de Clara e Francisco é
é uma opção muito, assim, muito forte que está surgindo aí, o CSA. Eu sempre falo do CSA toda vez que eu tenho uma oportunidade, porque a comunidade que sustenta a agricultura, ela já está desenvolvendo um pouquinho dessa economia, né? Claro que ainda existe dinheiro na situação, tudo, mas é uma situação de procurar olhar pelo mais fraco, pelo que está sendo desvalorizado no mercado. Por que é desvalorizado no mercado o produtor familiar? Porque ele não condiz com o sistema capitalista, ele é a parte, e tudo que é a parte, ele é desvalorizado, ele já está saindo do sistema capitalista. Então, quando você tenta sair do sistema, você quer... o sistema tenta te massacrar. Então, eu acho assim que o agricultor familiar é um deles, porque ele não está dentro do mercado. Então, essa que é a questão. Nós encontraremos obstáculos, encontraremos dificuldades, mas temos que resistir, temos que divulgar todo esse tipo de economia, de projeto social que vise aquilo que não está dentro do sistema capitalista, aquilo que sai fora dele, porque esse sistema já era. Quando as pessoas entenderem isso, acredito que vão surgir muito mais projetos, muito mais trabalhos diferenciados. Essa que é a minha opinião e a minha contribuição para essa noite. Obrigada, Elaine. Antes do Marco, depois é o Carlos. Nós vamos ver se o professor João gostaria de fazer algum comentário. Ou pode seguir as perguntas, o que o senhor acha? Posso comentar rapidamente? Porque senão eu não vou lembrar das coisas. Pode. Eu até anotei, mas é coisa rápida, assim, eu achei muito legal todas as falas, né, assim, é isso, né, eu tenho um acordo plenamente, eu não conheço a economia de Clara e Francisco, vou buscar conhecer, né, eu acho que é necessário, de maneira resumida, eu acho que passa por várias falas, né, a gente construiu uma conexão do homem com a natureza novamente, né, que vai significar, e deve significar, a conexão, inclusive, entre nós, né, que é o que a Elaine fala, de que, olha, o apartheid, né, a separação, ela é tão intensa que ela produz uma separação entre nós começamos, as pessoas, gera um estranhamento entre as pessoas, né, o individualismo produz, né, e essa questão de que o ser humano passa a ser tratado como coisa no processo econômico geral, e ele é vendido como uma coisa, ele é controlado como se fosse uma espécie de máquina, e ele perde as suas características humanas no processo de trabalho, que é consciência, planejamento, organização coletiva, então passa a ser individualismo, passa a ser mando e desmando, né, robotização, automatização, inclusive do nosso corpo, e tudo isso vai produzindo uma separação, né, entre nós, a natureza, entre nós e nós mesmos, né, os indivíduos passam a ser, assim, completamente desconectados uns dos outros, né, isso é resultado mesmo de uma forma de vivenciar a vida em sociedade, de produzir a vida em sociedade. O trabalho é a produção da vida em sociedade, né? Então é um pouco isso que eu queria falar, de comentar de forma geral. A outra coisa, assim, o capitalismo, ele, assim, vale mesmo essa comparação com a escravidão em alguma medida, que é a gente entender, apesar da propaganda contrária, de que no capitalismo o trabalho não é um trabalho voluntário, né? O trabalho é um trabalho forçado no capitalismo. No capitalismo as pessoas trabalham para sobreviver, elas não trabalham para construir uma relação melhor no mundo, para estarem melhor no mundo, para elas existirem plenamente no sentido humanista da ideia do que é o ser humano, né? Então, existe um processo de trabalho servil no capitalismo, não dá para negar, né?
que existe isso, de que o trabalho no capitalismo não é um trabalho autônomo, voluntário, ele é um trabalho servil, né? Então é isso, só para trazer isso, vamos deixar as outras pessoas falarem, que eu quero ouvir também. Isso aí, Marco já está na fila, a sua vez, Marco. João, eu vejo bastante essa questão do capitalismo, que o capitalismo ele oprime as pessoas e tudo mais, né? Eu sou bastante prático. Existe uma alternativa para que se possa sustentar 8 bilhões de pessoas no planeta que nós vivemos hoje, fora do capitalismo? Nós temos uma alternativa, nós temos como sustentar essas pessoas, alimentá-las, vesti-las, dar conforto para essas pessoas hoje, fora do capitalismo. Eu digo hoje, não estou falando no futuro, eu estou dizendo hoje. A gente tem essa condição hoje de uma forma bem prática. Eu acredito que não. Eu acredito que hoje a gente vive e depende do capitalismo. O capitalismo tem inúmeros defeitos, inúmeros problemas. Eu acho que buscar soluções hoje seria muito mais viável do que a gente condenar um sistema onde a gente vive hoje. Simplesmente pelo fato de que hoje, de imediato, não tem como a gente extinguir o capitalismo. Não tem como a gente sair dele hoje. Hoje a gente vive e depende do capitalismo, com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades. Hoje nós dependemos dele. Tem alguma alternativa para isso? É uma pergunta que exige, não sei, que vocês comentam agora já? Pode ser? Pode comentar, pode, por favor. Depois é o seu Carlos, depois a Lúcia e depois o Francisco. Tá. Então, assim, Então, assim, Marco, eu entendo e eu compartilho da seguinte angústia, né, que precisamos fazer alguma coisa agora, e mudar o sistema capitalista agora é algo que não dá para eu dizer para vocês assim, olha, nós vamos acabar com o capitalismo e o capitalismo acaba. Não tem como. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que tem que se pensar em medidas intermediárias, porque o fim do capitalismo não está dado, né? Para falar de maneira clara, eu acho que, assim, não é verdade que o capitalismo sustenta 8 bilhões de pessoas. Não é. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar, né? Que, assim, o sistema econômico que existe hoje, ele joga bilhões de pessoas na pobreza e na falta de acesso, inclusive, aos bens que ele produz. Ao mesmo tempo, ele gera uma situação, que é o que a gente está debatendo agora, que ele vai intensificar esse processo, né? E quando eu falo isso, não sou eu que estou falando, né? Assim, a ONU, vamos pensar, a ONU é uma instituição assim que a gente poderia dizer, no mínimo, que ela é mais neutra. E ela diz que, olha, se não parar até 2050, pelo menos reduzir pela metade as emissões de carbono que estão hoje, o planeta vai chegar, nas melhores da hipótese, a 1,5 graus Celsius a mais, ou 2, né? E isso, a ONU diz que vai gerar uma série de problemas mundiais, desde cidades como parte do Rio de Janeiro, que vai ficar submersa, Recife, Salvador, Nova York, uma série de cidades no mundo todo que vão, por conta do aumento do nível do mar. E, assim, isso às vezes soa uma coisa meio assim apocalíptica, mas é o que os cientistas vêm estudando e que, com a situação o Rio Grande do Sul é um exemplo muito claro. Havia, assim, uma série de prognósticos que diziam que aquilo ia acontecer, né? E que esse é um problema. Na região que nós estamos aqui vai ser a seca, nós vamos viver secas intensas aqui no sudeste do país, né? Intensas a ponto de que pode começar a faltar alimento, ou pode ter uma crise hídrica, como já teve, de faltar energia, de a gente ter problemas muito graves, né? E isso intensifica a desigualdade no mundo, né? Quando falta alimento,
você aumenta a desigualdade no sistema capitalista, né? Porque daí os preços dos alimentos aumentam, as pessoas não conseguem acessar. Então, assim, o capitalismo hoje não sustenta os 8 bilhões com o mínimo de dignidade, né? O Brasil, por exemplo, tem um número significativo de pessoas que ainda passam fome, né? Então, não dá para dizer que o capitalismo sustenta. A outra é, esse sistema econômico, ele coloca em risco a vida da humanidade. O que eu acho que dá para fazer com relação a isso? Eu acho que nós temos que pensar em medidas intermediárias, imediatas, que os governos, os municípios, nós vamos ter eleições municipais. Sinceramente, eu acho que não pode votar em ninguém que não reconheça o problema climático e socioambiental que a gente vive, né? Porque as cidades têm que se preparar. Existem coisas imediatas, né? Políticas de reciclagem, políticas de incentivo ao transporte coletivo, arborização, cidades que respeitem mais o verde e as águas, né? Que planejem a relação com a natureza. Nós precisamos disso para ontem. E junto com isso, aí é uma postura política mais geral, eu entendo que a gente tem que enfrentar esse modelo de sociedade e, de alguma forma, conseguir construí-lo, porque o que tem se mostrado é que a forma de funcionamento desse sistema coloca em risco a vida na Terra, né? Esse é um problema, assim. Mas assim, eu não posso falar para você como isso vai se dar. O que eu sei é que o capitalismo, eu sempre brinco isso, ele não vai morrer de morte morrida. Ele vai ter que morrer de morte matada. Nós vamos ter que, de alguma forma, construir uma alternativa. Não sei qual vai ser, como exatamente ela vai dar, mas que é necessário construir me parece muito claro, assim. Mas é isso. Perfeito. Seu Carlos Leal, sua vez. Tá fechado o microfone. Desligado, Carlos. O microfone, seu Carlos, está desligado. Pronto. Adorei esse morte matada, viu, João? É fantástico. Adorei. João Campinho é da minha cidade. O João Campinho é o professor que anda de bicicleta, viu? Além de cultivar lá no IFE, ele também cultiva no quintal da casa dele. Então ele é um cara praticante. Bem, eu quero dizer uma história para vocês. Se vocês olharem o braço de vocês, vocês vão ver os poros de vocês. Isso que eu vou contar é real. Eu trabalhei com uma pessoa e eu recebi um inventor que, do tamanho de um poro do braço de vocês, num pequeno cisquinho, ele vinha gravado o número de chassi de um carro. Imagina o número inteiro de um chassi de um carro gravado em alguma coisa do tamanho do seu poro, do seu braço. E a ideia dele era de que um produto fosse jateado com um monte de cisco e cada carro saía de fábrica jateado com o chassi em várias partes do veículo, jateado como pintura. Isso significa o seguinte: acabaria os furtos, porque todo carro roubado seria possível identificar. Hoje as pessoas tentam apagar as placas de chassi que tem em alguns lugares. Seria impossível fazer isso no carro inteiro. Sabe para onde foi esse processo? Não andou, não caminhou. Porque quem decide não era ele, o inventor. Quem decide era a indústria automobilística. E para ela não era interessante. Para ela é importante que se roube carro. Porque se roubar carro, ele produz mais carro, né? Então, tudo que nós decidimos na nossa vida são outros que decidem. Eles que decidem qual é o padrão de beleza,
Eles que decidem qual é o comportamento adequado que nós devemos ter ao sentar na mesa. Eles que decidem como é que deve ser o nosso vestuário. Eles que decidem o que nós vamos comer e que tipo de comida, se tem muito veneno ou não tem muito veneno. É eles que decidem. São pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro que a gente nem consegue imaginar o quanto é isso. Nós vamos passar muitas vidas, sabe, e não acumularíamos o que eles fazem de dinheiro em um ano, né? Isso é muito triste. Agora, eu acho revolucionário, muito revolucionário, quando algumas pessoas pensam diferente. Quando essas pessoas pensam diferente, e nesse pensar tem a questão da solidariedade, da fraternidade, mas não uma fraternidade, uma solidariedade que seja apenas teórica, seja prática, né? A gente mude de verdade, né? Que a nossa igreja possa ser como é o padre em São Paulo, que vai lá quebrar lá o concreto selvagem, que impede que os miseráveis possam dormir debaixo dos viadutos. Isso é revolucionário, isso é muito revolucionário. Eu lembro, por exemplo, que eu fui do Comitê da Ação da Cidadania do Betim em São José dos Campos, eu era coordenador. E um dos nossos trabalhos foi fazer com que os alimentos que estavam nas bancas do Carrefour, do Pão de Açúcar, não fosse jogado no lixo. Porque assim, eles têm uma banca, é assim que funciona até hoje, né? Eles têm uma banca, tem 4 caixas lá de figo, mas para encher a banca precisa de 10 caixas de figo. Você sabe para onde vai aquelas 4? Para o lixo. Pode estar perfeita, mas é para o lixo, porque é a política deles, é a política do Pão de Açúcar, do Carrefour, dos grandes hipermercados, né? Então a gente aproveitava isso, tinha que deixar com eles uma responsabilidade de vigilância sanitária, que a partir daquele momento a responsabilidade nós assumíamos e passamos a doar os alimentos. Entrou uma nova administração, a nova administração acabou com tudo isso. Então, é possível mudar alguma coisa? É possível. Está certo o João Campinho quando diz que a riqueza faz a pobreza. Assim como a indústria da morte, que mantém a guerra lá no Israel, lá contra os palestinos, dá muito dinheiro, né? A miséria também dá muito dinheiro para alguns e muita pobreza para a maioria. Então, eu acho possível mudar muita coisa já e precisamos mudar já, a partir de agora. Começando, inclusive, pela nossa igreja, porque hoje eu vejo o Papa Francisco como minoria entre o clero, sabe, pensando da maneira que ele pensa. Eu queria que nós tivéssemos milhões de Papas Francisco, né? Eu conheci Clara e Francisco. A primeira vez que eu tive contato com Clara e Francisco foi no filme Irmão Sol, Irmã Lua. Lindo. Carlos, me desculpa, mas pelo tempo nós temos ainda 5 pessoas na fila, tudo bem? Já terminei. Adoramos ouvir o senhor, podemos marcar uma outra com o senhor falando, mas agora, infelizmente, tem mais pessoas na fila, tudo bem? Já terminei. Me perdoe de interrompê-lo. Não. Agora, Lúcia, a palavra é sua. Vamos lá, pessoal, agora os próximos vamos ser um pouquinho mais sucinto, mas agradeço desde já as suas colocações. Eu só queria fazer um comentário, assim, pensando no histórico de tudo que no que está acontecendo. E olhando para trás, Marx já avisava o que ia ser o capitalismo, o que ia ser o futuro dele, que a gente está vendo agora, né? E cientistas foram vindo avisando, né? A destruição, os processos de desertificação que ia acontecer, os problemas da água,
possíveis guerras por causa de água, que eu acho que do jeito que vai acontecer. Então, eu acho assim que a gente vive um negacionismo que não é de agora, é desde antes. Porque vê a realidade, vê o que está sendo dito, o que está sendo falado, mostrado, e ninguém e vai levando, né? Então, é isso que eu queria falar, que o negacionismo não é de agora, é uma coisa que já vem vindo, que só vem num crescente. Perfeito. Francisco Soriano, sua vez. Chegou, demorou, mas chegou. Chegamos, tudo bem. Boa noite a todos. Me parece que a gente tem um grande impasse, que passa por essa questão da nossa dificuldade. O capitalismo, ele é simples. Você trabalha, você paga, você recebe. Então, esse capitalismo parece ser uma coisa simples, e ele dá essa ilusão para nós de que ele consegue dar vida para todo mundo. A gente sabe que não é assim, né? Qualquer outra forma de organização da sociedade deixa de ser simples. Ela precisa ter processos de conscientização. E processos de conscientização passam por cores que vão do preto ao branco, passando por vários tons de cinza. E esses tons de cinza, às vezes, são difíceis de serem explicados, né? E a nossa mentalidade, cada vez mais, e a extrema-direita, funciona preto ou branco. Esse é bom e esse é mau. E aí fica tudo mais fácil e muito simples, né? Vamos dizer que esses aqui são os maus, comunistas, socialistas, etc., né? E nós, capitalistas, somos os bons. E aí parece que tudo funciona. E não é bem assim, né? Porque a gente vai ver que a fome ela é produzida enquanto o dinheiro fica criando lucro na caixa do banco, nas suas aplicações, etc, etc, etc. Então, nós estamos num mundo com a grande dificuldade de entender e passar por processos de conscientização, porque nós estamos perdendo também a capacidade de pensar, justamente por causa de todos os equipamentos que nós temos, celular, etc, imagens, e nós vamos perdendo a capacidade de raciocinar. Então, tudo isso está se somando e nós estamos caminhando para um mundo que parece caminhar para a extrema-direita, para a sua simplificação, mas, ao mesmo tempo, é um processo de morte, porque não consegue ver essas dificuldades todas que estão escondidas atrás tanto do capitalismo como também do negacionismo. São só algumas questões a levantar e a gente ir pensando, porque nós estamos justamente na contramão de tudo isso com o próprio movimento Laudato Si. Perfeito. Professor Carlos Fadiolo. Boa noite, pessoal. Eu, na realidade, queria lembrar um pouco que a gente não depende do capitalismo. Pelo contrário, a gente vive no capitalismo. E a gente percebe falhas, percebe desacertos, percebe disfunções muito grandes. O que existe de fome, o que existe de destruição, a gente vê que é ligado a esse sistema onde o dinheiro, né, capital, aí é dinheiro é o centro. E a gente se choca com isso, como cristão, é impossível não se chocar com isso, né? Aquele que vê o Cristo falando, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já vê aquela história, não dá para servir aos dois senhores, não dá para servir ao dinheiro e a Deus, né? E se a gente crê em Deus e crê em Deus que é amor, que é solidariedade, a gente vive, acho que é papel até do cristão, né? Está em conflito com esse sistema que, infelizmente, concentra e leva para uma situação, a gente pode dizer que hoje o capitalismo vive mais uma das suas crises, porque vai viver em crise sempre. E a crise, para que serve? Para dar esses rearranjos na hora que está muito ruim. Então, veio uma guerra mundial, morre um monte de gente, faz um reacerto. Eu lembro, na USP, a gente discutia isso
ainda na década de 80, né, o pessoal falava na próxima guerra mundial, que seria uma guerra nuclear, que eliminaria boa parte da população, e aí a gente vê alguns multibilionários, né? A gente fala de milionários, hoje em dia fala em bilionários, né? O nível de concentração da renda que o capitalismo leva chegou a um ponto que a gente tem multibilionários que chegam a dizer claramente, olha, nós vamos ter que dar um jeito porque tem gente sobrando, tem coisa aí que não é útil mais. E não vai servir nem para as nossas empresas, nem para os nossos trabalhos. Ainda vem inteligência artificial, robótica e tudo, que qual deveria ser o objetivo, né? Se a gente, enquanto cristão, for pegar lá doutrina social da igreja, a nossa história, não precisa ir lá para as primeiras comunidades cristãs, né? Do cristão tinha tudo em comum. A gente pode ir para 1500, o Thomas More, né? Que é uma inspiração para a gente. O que ele falava? Bastava que se trabalhasse o necessário para todos. Então, imaginem, em 1500, já falava, com 30 horas de trabalho, se todo mundo trabalhar, dá e sobra para todo mundo. E o trabalho é para a vida, não é a gente viver para o trabalho. É o trabalho para a gente ter tempo de viver, de estar com a família, de se divertir, né? Então, a gente precisa, não pode perder essa meta, essa utopia, né, cristã, católica, que acho que o Thomas More é uma inspiração importante. Eu vou estar sempre, desculpem aí que às vezes eu emociono um pouco na hora que eu falo dele, né? Eu sou bastante adepto e divulgador das ideias que ele trouxe, né? Isso em 1500, gente, falava em redução de jornada de trabalho, não é agora. Isso não é uma coisa do comunista, do socialista, do capitalista. Isso é uma coisa de um cristão que está preocupado o quê? Com a pessoa ser o centro e não o dinheiro. A gente tem a preocupação com o outro, né? Com o irmão. Então, era só... Senão eu vou me alongando muito, gente. Só para lembrar disso, estamos juntos aí. Perfeito. Pessoal, vamos encerrar então com a Tine. Agora a palavra é sua, Tine. E a última, tá? A gente pode, eventualmente, marcar uma outra reunião dessas. É muito produtiva, muito boa. Mas, infelizmente, o horário, né? A gente vai encerrar com a Tine. Acho que é um assunto bastante complexo, né? E muito importante, né, para abordar. Mas... neste momento, assim, eu queria só falar uma coisinha. Não sou da esquerda nem da direita, sou de Thomas More, mas isso. Mas, assim, sabe o que me preocupa um tanto, né? Porque o capitalismo é conhecido, né, de exploração, E o que me surpreende é que o Lula que quer, né, explorar esse petróleo, né, que quer essa riqueza para o Brasil e a natureza que se dane. Isso me preocupa sinceramente, sabe? Porque é uma ideia muito... O que importa, né, nós precisamos aquele dinheiro, sabe? Desculpe, porque parece que eu quero entrar em política, mas não é a atitude. Eu estou preocupado com a natureza e, enfim, me preocupa isso. Né? Então, não é um assunto em si político, não é, eu não, né, a favor, tenho pavor do negacionismo, né? E, enfim, mas isso me preocupa, essa contaminação. Então, desculpe mas eu acho esse assunto merece muita atenção, né? Eu sou de uma família, né, que emigrou só rapidamente, né, para o Brasil, vindo da Holanda, né? Começamos com 40 hectares, né, todos trabalhando da família,
na terra e, com o tempo, enfim, foi progredindo. Na nossa família houve muita, né, uma empresa familiar, muita conversa, muito debate sobre o capitalismo e o socialismo, e tínhamos que achar um caminho, né? E, às vezes, eu penso que seria bom, né, pessoas, né, também da economia, de Francisco de Clara e outros, né, venha conhecer, né, também uma empresa oficialmente capitalista, mas o que pode ter de bom, né, vai ser considerado talvez capitalista, mas a gente quer ser uma empresa justa e fraterna, onde as pessoas crescem e nós procuramos muito, né, buscamos muito de achar formas, né, de que todos que trabalham na empresa cresçam, se desenvolvam, vivem com alegria, né? Então, isso é uma busca e, enfim, esse assunto eu acho super importante, realmente, de a gente achar um caminho, né, para que todo mundo tenha uma vida digna e feliz, né? E achar caminhos, né? Uma economia que garante isso, né? Enfim. Ok, encerramos agora os comentários, as colocações. Pedimos ao professor João seus últimos comentários, de forma bem breve, e depois passamos a palavra para a Lucilena. O Marco tinha levantado a mão também. Marco Pirola. É só um comentáriozinho bastante rápido. Que bacana que nós temos aqui hoje um ecossocialista e uma ecocapitalista. Muito bacana isso, né? É saber que os dois lados estão olhando com o mesmo objetivo. Muito bacana. Parabéns para os dois. Um ecossocialista e uma ecocapitalista. Parabéns. Ok. Bom, assim, só um comentário geral, né? Eu acabei não falando da introdução aí da irmã Matilde, queria comentar. É isso, né? De alguma forma, eu tenho uma formação católica, mas eu não assim, não sou hoje, não tenho uma crença voltada assim exatamente. Mas assim, primeiro que eu conhecia já o trecho que foi lido, e que de alguma forma acho que muito legal a leitura que se colocou, né, no sentido de alguma maneira a gente, diante do rebaixamento do nível, né, da forma como as pessoas se relacionam, a gente elevar o nível, né, um pouco essa coisa de romper a espiral. Nós estamos numa espiral de destruição mesmo, né, que precisa de alguma maneira colocar um basta, e para colocar o basta é necessário elevar o nível, inclusive a gente estudar, entender, pensar, debater, ouvir o outro, dialogar, né, é uma forma de elevar o nível, né, a gente mostrar, olha, nós vamos fazer as coisas diferentes, aqui os que se rebaixam e a gente eleva, né? Então acho que isso fica assim como parte do momento nosso, mas como parte dessa luta mesmo para mudar a situação que infelizmente nós estamos metidos, né? Então eu queria comentar isso. Depois, de alguma forma, assim, acho que esse título, né, o ecossocialista ou coisa assim, acho que é uma inovação, não é um título qualquer, né? Eu acho que tem uma perspectiva. E a Tine, na hora que ela fala sobre o Lula, né, a questão do petróleo, acho que toda uma esquerda socialista se abraçou na ideia de crescimento econômico, na ideia de dominação da natureza, exploração mesmo da natureza, de alguma forma, que é algo que essa perspectiva do ecossocialismo rompe e coloca, olha, não adianta a gente mudar as relações sociais da sociedade se nós não alterarmos a forma como a gente se relaciona com a natureza, né? Então, de alguma forma, o ecossocialismo critica uma ideia
muito bem estabelecida na esquerda, que é a ideia de crescimento econômico, de industrialização, de exploração da natureza e coisas desse tipo. Além disso, eu acho que também tem uma outra questão, que é a questão, né, e aí eu acho que, de alguma forma, da gente disputar, eu acho que o Francisco traz bem isso, o Carlos de alguma forma também, mas disputar a ideia das pessoas, né, de como a gente pode, essa coisa de um reconhecimento de dizer, olha, não temos uma tarefa fácil, nós temos uma tarefa de mudar relações sociais, mudar concepções, mudar percepções sobre o mundo, né, e que é algo que demanda muito tempo e demanda muita dedicação mesmo, escuta, essa coisa também de, né, engolir sapo e falar, não, nós estamos aqui para mudar concepções, né, eu acho que isso é bem, bem claro. E para finalizar, a ideia de que, olha, dentro desse processo, tem algumas relações que nos... não é que exatamente dão esperanças, mas que elas mostram que, em meio a toda essa forma de relação desumana que se estabeleceu de maneira dominante, existem frestas e atividades e brechas e uma série de coisas que acontecem nos meandros que estão fora disso. E eu acho que a gente tem que olhar para isso, acho que o Carlos traz isso aí, né, o meu amigo Cal fala isso, falou na fala dele, eu acho que é verdade, né? Existem muitas relações que rompem com isso, né? Eu dou muito exemplo, tem várias outras, ele falou do Júlio Lancelotti, a gente pode falar de várias, entre nós mesmo aqui, vários de nós que com certeza fazem atividades que rompem com essa lógica, e eu acho que esse é o caminho mesmo, mas assim, tem a coisa simples, né? Eu falo para meus alunos, né? As nossas relações, elas são relações de mercado, infelizmente, né? Elas são baseadas pelo mercado, né? Tudo é mercadoria, tudo é dinheiro e tal. Mas nós ainda insistimos na hora que a gente recebe, aí eu falo para eles, você pede um café na cantina, a moça vem dar, você paga. Você sabe que é uma mercadoria, mas você acha que é deseducado você não agradecer a pessoa, né? Você pega um Uber, você entra no ônibus, você tem que agradecer, você fala, muito obrigado. É como se a gente quisesse reforçar nesse muito obrigado, que existe uma relação além da econômica, porque a gente sabe que existe uma relação além da econômica, existe uma relação de que não existiria uma vida em sociedade se as pessoas não trabalhassem, não se envolvessem, não tivessem voltadas umas para as outras. Então fica um pouco isso, assim, no sentido da gente se fortalecer nessas relações, nessas percepções, que eu acredito que elas que aos poucos vão transformando essa situação que a gente está metido, né? É isso, gente. Muito obrigado aí por tudo. Espero que a gente se encontre de alguma forma aí nas redes, né? O meu Instagram é João Campinho, se alguém quiser, João.campinho. Facebook também, se quiser acompanhar, a gente vai mantendo um diálogo. É isso. Muito obrigado. Meu contato também fica à disposição. Tamo junto, gente. Professor, muito obrigada, irmã Matilde, pelas orações iniciais, pelas suas colocações. Lucilena, agora é com você. Eu quero agradecer mais uma vez, de novo, né, todos aqui, porque todo mundo aqui é importante também, né, senão a fala dos professores da irmã não teria sentido. Se não tivesse todo mundo aqui para participar, para colaborar, para pensar junto e para a gente estar pensando como fazer para melhorar mais a nossa realidade, né? Então, antes de encerrar, eu quero pedir para o Frei André dar a bênção para a gente, a bênção final, e depois do Frei André da bênção, a gente vai pôr uma música que é da campanha da Fraternidade 2016, que é sobre cuidar. E aí a gente vai encerrando. Lembrar de tirar foto também, né? O pessoal abrir as câmeras e tal, né? Uhum. Quando a gente Vamos abrir aí, gente, para tirar o print.
Então, queremos agradecer muito à irmã Matilde e ao João também, né, pela reflexão, e a todos que colaboraram, né? No último final de semana, o evangelho foi sobre o reino de Deus comparado a uma semente, né? Comparado a semente de mostarda. Então, como que dentro daquela pequenininha semente, menos de 1 milímetro, tem a força necessária, tudo que é necessário para uma planta de uns 5 metros de altura, né, crescer. Hoje até a semente de eucalipto, né? Muito pequenininha, dá uma árvore enorme, gigante. Esse é o milagre, né? Então as coisas a semente cai no chão, cresce, a gente não sabe direito como, mas ela tem uma força dela, e que essa força, né, seja o Espírito Santo agindo em nós, através de nós, e nos ajudando a encontrar esses caminhos, né, que produzem vida, né, e uma vida nova, uma vida mais plena para todos, né, que a gente vai encontrando essas formas, né, aproveitando essas brechas que o João falou, né, essas frestas, essas coisas, e fazendo crescer algo novo, bom, diferente, né, aí no meio de tudo isso, né, e assim a gente vai fazendo crescer, né, esse mundo novo que nós queremos entre nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e tenha compaixão de nós. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, nos dê saúde, paz e todo bem. Que o Senhor nos abençoe, guie nossos passos, nos fortaleça no caminho e caminhe sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem tirou a foto? Tirar a foto. Eu não sei fazer direito esse negócio. Alguém tem que aparecendo aqui, você que está compartilhando tela. Então sabe, ué, meu computador tá maluco. Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós. Um é a extensão do outro, nós não vivemos a sós. Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós. Um é a extensão do outro, nós não vivemos a sós. O que falta pra entender? Coisa tão simples assim. Quando eu cuido do que é meu, estou cuidando de mim. Quando eu cuido do que é meu, estou cuidando de mim. Preservar é tão simples, não requer tanta ciência, basta respeito e cuidado e um pouco de consciência. Aí tudo se resolve, aí a vida floresce. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece.
sabedoria, diziam nossos avós, se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós, com muita sabedoria, diziam nossos avós, se nós cuidarmos da terra, a terra cuida de nós. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, João. Valeu. Boa noite, gente. Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.